Olá, seja bem-vindo, aluno EAD e FPB. Estamos agora nessa etapa, né? Pertinho da nossa aula, ou melhor dizendo, da nossa prova presencial. E por sugestão do professor Goberi Rodrigues, professor formador da disciplina Literatura Brasileira 1, nós viemos gravar esse vídeo de revisão para a prova presencial. A gente espera que esse vídeo ofereça, né, alguns caminhos para os estudos de vocês. Não vai ser nada muito aprofundado, porque na etapa em que nós estamos, vocês sabem que já andaram muito sozinhos. Aqui é mais caminhos mesmo para os estudos finais de vocês antes dessa prova, tá certo? Vamos lá? Representando aqui, né, a professora também Ana Giovana, tutora, e eu, Caroline Mabel, tutora também no Polo João Pessoa, tá bom? Pessoal, vamos lá. Para a prova de vocês, a gente vai ter os materiais da aula 1, da aula 2 e da aula 6, não é isso? Você já está atento, já está estudando. Vamos lá. Em relação à aula 1, essa aula 1 é aquela aula que a gente pode falar de aula base. É uma aula basilar. O aluno, ele começou a ver, né, que os escritos coloniais, os escritos lá de 1500, eles podem ser vistos sob duas perspectivas, não é? Uma abordagem que a gente chama de uma abordagem tradicional, que é aquela que a gente encontra na maioria das salas de aula, na maioria dos livros didáticos. E uma abordagem que a gente chama de uma abordagem que traz uma nova luz, uma luz sobre o assunto, tá certo? Em relação à visão tradicional, importante o aluno saber os teóricos que defendem tal visão. São muitos, mas o material vai citar os principais e você deve saber. Vou citar aqui também para te ajudar. José Aderaldo Castelo, Afrânio Peixoto e Antônio Cândido. Veja se tem mais além desses, veja se você encontra outros nomes. É importante não apenas saber os teóricos, mas saber o que cada um propõe em relação, né, a essa abordagem tradicional. Uma frase interessante, eu destaquei aqui duas frases bem interessantes para você, aluno. O quientismo, segundo essa abordagem, ele é compreendido como um período de textos informativos que possuem alguns elementos literários. Então, sob essa perspectiva, aqueles escritos são muito mais história, documento histórico, do que propriamente literatura. A noção é de evolução histórica, de evolução literária, cujo fio condutor é o sentimento nativista a princípio e o nacionalista por consequência. Procure compreender essa frase. O material detalha mais a respeito disso e eu deixei como uma sementinha de curiosidade para você. Em que medida, né, essa semente começa como um sentimento nativista e se aprofunda para um sentimento nacionalista sob a ótica dessa abordagem tradicional? E ainda sobre essa abordagem, é importante pensar, né, que sob esse olhar, não teríamos ainda nesse momento uma literatura do Brasil, mas uma literatura sobre o Brasil. Como pensar a respeito disso? Isso aí é com você. Em relação a outra abordagem, vamos pensar um pouquinho nela? Em relação a essa outra abordagem, que é uma abordagem que traz um outro olhar, que traz uma luz a respeito desses escritos, a gente pode citar como teóricos João Adolfo Hansen, que encabeça mais esse movimento, mas também Alcir Pécora e Ivan Teixeira. Segundo essa nova abordagem, não é possível tomar as categorias literárias contemporâneas de ficção e prazer estético que aparecem lá no século XIX para ler os escritos coloniais. Então, sob essa abordagem, é artificial você pegar categorias muito posteriores, de séculos muito para frente, e trazer para ler escritos de 1500. Tá ok? Tá compreendido? Você já sabe disso, né? A gente está apenas retomando. Qual seria a solução? Haveria uma solução para essa abordagem? Sim.
A solução seria ler esses escritos e interpretá-los à luz de categorias que lhe cabem, como eu disse no vídeo, né, número 1 lá, a roupa que lhe cabe. O reconhecimento dos aspectos retóricos, teológicos e políticos que nortearam a escrita dos textos coloniais. É importantíssimo você saber esses elementos, saber esses 3 elementos, quais são eles e como eles apareceriam nesses escritos, certo? Entendido? Vamos então para a nossa segunda aula, que eu acho muito interessante essa aula aqui, porque essa aula que se intitula como A Carta de Pero Vaz de Caminha sob 2 enfoques, é justamente quando você vai colocar essas abordagens na prática. Vai pegar realmente um escrito colonial, um escrito da época, o mais famoso de todos, né, a Carta de Pero Vaz de Caminha, e vai dizer, vamos ver como a abordagem tradicional vê isso e como essa nova abordagem vê esse escrito. Você está compreendendo, né? É colocar em prática. Então, segundo a abordagem tradicional, essa carta, né, realmente é a carta de a certidão de nascimento do nosso Brasil, também seria um marco da literatura brasileira, então é um texto de suma importância, escrito pelo escrivão da Armada, né, de Pedro Álvares Cabral, que é Caminha, Pero Vaz de Caminha. Mas o que é importante saber em relação a isso? A abordagem tradicional coloca um olhar muito idealizado a respeito da Carta de Caminha. E a gente quer que você pense, aluno, se realmente esse olhar caberia de fato. Por quê? José Aderaldo Castelo, que é um dos teóricos, né, por exemplo, ele privilegia na carta o seu suposto valor literário, a imaginação criativa de Caminha, as manifestações criadoras presentes e o veio de literatura narrativa, e ainda o material vai falar de outros elementos vistos nessa carta. Os livros didáticos, eles apontam um espírito ufanista, às vezes até ultra-ufanista, da Carta de Caminha, ou seja, apontam em Caminha, nesse escritor, uma postura de exaltação da terra. Aí vem a pergunta para você. Hoje, a outra abordagem que a gente vai falar agora, ela questiona esses posicionamentos e os coloca como anacrônicos. O que seria isso mesmo? Esse anacronismo desses posicionamentos? Porque essas categorias dessa abordagem tradicional são consideradas, então, hoje já anacrônicas. Em que medida? Por quê? A partir de que viés? Você deve pensar a respeito disso. Vamos avançar aqui no esquema e pensar, então, um pouquinho nessa abordagem que traz luz, uma outra luz sobre o assunto. Segundo essa abordagem nova, então, peraí, essas categorias são anacrônicas, você vai pensar a respeito disso, em que medida são anacrônicas, e não, qual seria a solução? Vamos colocar na prática a solução? Vamos começar a ver os elementos retóricos, os teológicos e os políticos na Carta de Caminha, que são categorias que realmente a gente pode ver porque, de fato, existiam ali naquele contexto. E uma frase que eu selecionei é o seguinte: mais uma vez, parece injusto buscar a presença de elementos literários em documentos históricos. Então não vamos procurar elementos literários na carta, não. Vamos procurar outras coisas a partir de outros elementos. Hansen, então, propõe estudar a carta e outros textos da época a partir dos critérios próprios daquele tempo e não com uma visão pós-iluminista de literatura. Aí fica para você, aluno IFPB, EAD. Pense aí, que elementos retóricos podem ser vistos na Carta de Caminha? O que há de elemento retórico? E os elementos teológicos, quais seriam? O que haveria ali? E o que haveria de elementos políticos? No vídeo 1 eu falei melhor sobre isso, dei uma pequena aprofundada, mas você tem que fazer o seu estudo, você tem que fazer os seus esquemas, você tem que saber esse assunto, né, com propriedade, com profundidade. Afinal, em breve você estará levando para a sua sala de aula assuntos como esses, não é? Então você tem que realmente se apropriar desse conhecimento. Procure ver essas categorias, esses elementos na prática. Como ver a Carta de Caminha
a partir dessas três categorias de elementos apontadas por Hansen. Ok? Compreendido, aluno? Vamos então dar um saltinho para a aula 6, né, que é outro material que vai estar lá na nossa prova presencial. O material da aula 6 vai trabalhar barroco, contexto histórico e social, características gerais e o projeto literário da arte barroca. É uma aula que você deve ler muito bem e se aprofundar. Aqui eu fiz pequenos destaques. Por exemplo, importante saber que o barroco é considerado, então, a nossa primeira escola literária propriamente dita, né? Porque realmente por essa abordagem tradicional, a gente não tem exatamente uma escola literária ali ainda formada, né? Mas são muito mais escritos, documentos históricos com algumas manifestações literárias. Nesse sentido, o barroco é então a nossa primeira escola literária, que aparece lá no século XVII e vai até meados do século XVIII, iniciando-se, qual é o marco mesmo? Prosopopeia de Bento Teixeira. Em relação ao contexto histórico e social da época, é muito importante o aluno saber, né, o que acontece ali naquele momento. Importantíssimo. Crise do Renascimento e o ressurgimento dos ideais do catolicismo. É um contexto em que o antropocentrismo começa a decair e, ao mesmo tempo, o teocentrismo começa a ressurgir como uma reação à reforma protestante, né? O que acontecia naquela época, a contra-reforma católica. Então, veja, o contexto era de dualidade. E o que a gente percebeu, e a gente estudou isso bem já, essa dualidade era interna também ao homem daquela época, o que vai ser refletido nos escritos barrocos, na arquitetura barroca, na pintura barroca, né, na pintura da época, e assim por diante. O homem se divide entre as coisas celestiais e o desejo de permanência na euforia antropocêntrica trazida pelo Renascimento. O artista barroco não deseja apenas expor os contrários, mas conciliá-los, integrá-los. Eu acho que essa é uma chave para você. Não é apenas dizer, havia oposições, mas havia tentativa de conciliar as oposições. Então, por isso o barroco é chamado de harmonia da dissonância pelo nosso material. E eu até pedi para que você pensasse sobre isso naquela aula 1 ou na aula 2, não me lembro agora, na harmonia da dissonância. Como algo pode ser ao mesmo tempo harmônico e dissonante? Pense comigo a respeito disso. Um homem que quer voltar-se para o céu, mas não consegue afastar-se dos valores terrenos. Os confrontos, quais seriam? São tantos, né? A gente cita fé versus a razão, corpo versus alma, Deus versus o diabo, luz versus sombras, vida versus a morte. Reflexões sobre a fragilidade humana aparecem muito no barroco. O feísmo, né, essa maneira deformada de enxergar-se e de enxergar o mundo, uma maneira desconexa. O rebuscamento da linguagem, né, essas ordens sintáticas inversas, as inversões sintáticas, as ornamentações estilísticas, né, o uso muito excessivo de metáforas, de hipérboles, de oxímoros, de antíteses, de paradoxos. Importante o aluno saber essas figuras, né, dar uma revisada, saber as diferenças entre elas. Outra coisa é a questão do cultismo e do conceptismo. O cultismo ou o gongorismo, o que seria o cultismo mesmo? Você já sabe também disso. Aquele jogo de palavras bem construído, típico do barroco, que aparece muito na poesia. Procure ver isso nos poemas, né? Procure, o material ilustra muito bem isso, procure ver. E o conceptismo ou quevedismo, que vai trabalhar mais com o jogo de ideias, não é isso? E que aparece mais na prosa, por exemplo, a prosa de Vieira. E lá no cultismo podemos citar os poemas, muitos dos poemas, né, do nosso grande Gregório de Matos Guerra, que você também já estudou. E os sermões, os de Padre Antônio Vieira, procure ver, né, cultismo e conceptismo. É muito importante o aluno ter bem compreendido esses dois conceitos, eles são conceitos-chave dentro do barroco. E para terminar, pessoal, eu deixo essa pergunta mais uma vez
para você pensar comigo. Nossa formação cristã ocidental traria também em nós essa coexistência de dualidade, esta dissonância barroca em nós? Não haveria também em nós isso? Em que músicas você consegue ver isso hoje? Em que pinturas, em que livros, em que romances lidos, né? Onde você consegue enxergar essa dualidade? Seria essa dualidade algo inerente a nós ainda hoje? Para você pensar, né? É isso, pessoal. Esse vídeo foi mais curtinho na intenção de oferecer caminhos, né? Desejamos muito sucesso para vocês. Represento sempre a voz do professor Golbery, professora Ana Giovana e a minha voz, professora Caroline Mabel. E o que queremos para vocês? Sucesso nessa formação. Queremos uma formação sólida para você. E isso depende muito de você. Por mais que a gente ofereça os caminhos, a sua formação realmente é com você. Então, bastante sucesso e até o próximo vídeo.